Quando você briga pela toalha em cima da cama, o problema nunca é a toalha. Eu sou Esté Duarte e hoje nós falaremos de dinâmicas relacionais. Como a toalha é algo muito clichê para a gente falar das brigas, eu vou contar uma história minha com a qual gerou briga por muitos anos, até que eu entendi o que estava acontecendo. Dentro das dinâmicas relacionais, a gente sempre vai trazer para o outro aquilo que está dentro da gente. Por isso que eu falei para você que a briga por causa da toalha molhada em cima da cama nunca foi sobre a toalha. Pode ser sobre o cansaço, sobre o estresse, sobre o que você aprendeu na sua casa, ou até sobre a imposição que a sua mãe colocava sobre você e agora você quer colocar sobre o outro. A minha situação nunca foi com a toalha, porque pra mim não faz diferença nenhuma se uma toalha passar o dia inteiro molhada em cima da cama. Inclusive, é capaz de eu não perceber nem sequer que a toalha tá lá. Coisas que me incomodam. E uma coisa que me incomodou por muitos anos e gerou briga nas minhas dinâmicas relacionais foi a questão de lâmpadas acesas. Então, assim, não importa se eu estivesse morando com meu filho, com meu irmão, ou mesmo na casa dos meus pais, quando eu era adolescente, se eu chegasse em um ambiente e tivesse muitas luzes acesas, sobretudo se a pintura fosse branca ou alguma cor clara, eu já começava a gritar. Eu começava a brigar. Eu dizia para as pessoas que não é possível que elas não davam conta de apagar aquela lâmpada. E isso permeou minha vida por muito tempo. E talvez você que está aí do outro lado, talvez você. Desculpa, gente. Talvez você se incomode com a lâmpada, talvez você se incomode com a toalha, talvez você se incomode com a tampa do vaso levantada, ou sei lá, uma televisão ligada. Não sei o que te incomoda. Mas a verdade é que quando a gente tenta analisar o que está acontecendo, a gente vai sempre perceber que a briga nunca é por causa do motivo que aparentemente é. Então eu contei para você que eu sempre estava incomodada com a lâmpada ligada. E isso gerou tanta briga na minha vida, gritos, estresse, remoção de pensamento, né? Tipo, sei lá, de repente eu perder um dia inteiro pensando por que será que uma pessoa não era capaz de ir lá e apagar a lâmpada. E quando eu comecei a estudar as dinâmicas relacionais, comecei a entender como é que os relacionamentos aconteciam, eu comecei a entender algumas coisas. E a minha primeira mentora, o primeiro vídeo que eu vi dela, me trouxe um ponto tão importante que me impactou até hoje. Nesse vídeo, ela dizia assim, ó, quando você se conhece, fica ridículo conhecer o outro de tão simples que é. Quando a gente está falando dessas coisas cotidianas, lâmpada acesa, toalha em cima da cama, tampa do vaso levantada, descarga que o outro esqueceu de dar, a gente está falando de comportamento. Comportamento é que comportamento é algo construído ao longo de décadas. Então, a primeira coisa que eu aprendi nesse processo é que o outro não deixava a lâmpada acesa pra fazer birra comigo, nem pra me prejudicar. E que muitas vezes, e o que era mais provável, é que essa pessoa ela nem percebia que ela tinha deixado a lâmpada ligada. Porque foi um comportamento treinado ao longo do tempo e ela já fazia aquilo no automático. E quando eu entendi isso, nossa, gente, quantas brigas eu evitei na minha vida, quantas brigas. Porque eu compreendi que não era para me provocar. E, acima de tudo, eu compreendi
que eu não sou detentora do certo e do errado. E que não é meu papel enfiar goela abaixo dos outros a forma de ser. E eu me lembro que nesse processo todo, eu aprendi algo muito importante. Eu aprendi que aquilo que é importante para mim, sou eu que faço. O nome disso, gente, é autorresponsabilidade. Eu sei que é muito difícil a gente ter autorresponsabilidade, principalmente que a gente vive numa sociedade onde a terceirização da responsabilidade é vendida para nós. Onde a vida bonita é quando a gente consegue ter um inimigo comum e matar esse inimigo, perseguir, brigar. Mas, na verdade, quando se trata de comportamento, a pessoa ela não está fazendo para prejudicar o outro. Ela está fazendo porque é o natural dela. E depois eu entendi um processo muito importante, né? Aliás, eu entendi uma questão minha muito importante. Eu tenho hipersensibilidade à luz. Por causa disso, todas as vezes que eu entrava ou ainda entro em um ambiente extremamente iluminado, como agora, por exemplo, que eu tô aqui na frente dessa ring light, os meus olhos, eles ficam muito sensíveis e isso causa uma certa irritação. E como eu nunca tinha parado para me observar, ao invés de entender sobre mim, eu brigava com quem tinha deixado a lâmpada acesa. E nesse meu processo de entender quem era o outro, de entender quem sou eu nas relações, eu aprendi uma coisa muito simples. Que o fato de caminhar até o interruptor e desligar a lâmpada era mais rápido, resolvia o problema, não gerava desgaste e ainda evitava eu brigar com as pessoas. Porque, gente, muitas vezes era uma semana inteira sem comunicação. Porque eu tinha brigado por causa da lâmpada. E eu entendo que eu estava incomodada. E eu entendo, talvez você diga pra mim agora, Stephanie, mas quando eu olho a toalha molhada em cima da cama, a minha raiva é real. Eu entendo. Eu entendo porque eu também sentia. Só que se, ao invés de você reagir, você parar e respirar. E se perguntar de onde é que tá vindo essa raiva? Essa raiva, ela tá vindo de que lugar dentro de você? Respira fundo. E ao invés de reagir, você responda. Mas primeiro para você, de onde é que vem essa raiva? Pode ser que essa raiva, ela venha da não permissão. Stephanie, eu não tô entendendo. Deixa eu te explicar. Quando você não se permite errar, você não quer que o outro tenha permissão para errar. Então, talvez a sua mãe, o seu pai, passou a vida inteira te cobrando coisas. E você não podia fazer nada, porque você era criança, você era adolescente, e tinha aquela coisa, arrume seu quarto, pendure sua toalha. E você, por não poder ter a liberdade de fazer o que você queria, agora que você tem a probabilidade ou a possibilidade de convivência com alguém, você quer ser, né, quer desenvolver ali o papel de pai e mãe. Você quer dizer o que a pessoa pode ou não fazer. Então pode ser que a sua raiva vem desse lugar. Vem da não permissão que você tinha para cometer os erros. E aí agora você não quer que o outro cometa erros com você. Pode ser. Pode ser que, de fato, você se sinta incomodado com a toalha molhada em cima da cama. Mas se esse for o caso, não é tão mais simples você pegar a toalha e colocar para secar? Stephanie, mas não é minha responsabilidade corrigir o erro do outro. Você já parou para pensar quantos erros você comete? Você já parou para pensar que, de repente, aí na sua relação, a pessoa que convive com você, ela releva tantas coisas de você? Talvez você não parou para pensar.
Mas mesmo que a sua ação seja uma ação egoísta, ou seja, você pense só em você, você não consiga pensar que se você colocar aquela toalha para secar, o outro vai chegar e ter uma toalha seca para se enxugar. Se for uma visão só egoísta, que tal você pensar na quantidade de energia que você economiza quando você resolve o problema? Porque pensa aqui comigo para você ver. Quantos minutos você leva para pendurar uma toalha? 1 minuto? 2 minutos? E quanto tempo da sua vida você perde se você passar o dia inteiro discutindo mentalmente com o outro? E quanto você perde se você discutir verbalmente com o outro? E aqui eu quero que você faça uma reflexão profunda, de verdade. Eu quero que você me responda qual a importância das relações na sua vida, das relações que você tem agora. Seja com seu pai, com a sua mãe, com seu cônjuge, com seus filhos. Qual o preço dessa relação? Eu sei que você vai dizer para mim, Stephanie, não tem preço. Então, se não tem preço, por que você está brigando por coisas tão pequenas? Eu atendo mulheres todos os dias, com foco relacional. E eu sei que a queixa delas é legítima. Assim como eu sei que a sua queixa é legítima. Mas o ponto principal é, qual é o seu objetivo? Quando a gente tem um objetivo muito claro, e aqui eu quero dizer para você assim, com toda certeza da minha vida, o meu objetivo nas minhas relações mais próximas é manter essas relações e, se possível, melhorá-las. Então, quando eu penso dessa perspectiva, para mim não faz sentido arrumar uma briga por nada. Quando eu penso dessa perspectiva que o importante é construir as relações e não destruí-las, não faz sentido eu brigar. Não faz sentido por mim, que vou estar me desgastando mentalmente, energeticamente, fisicamente. Não faz sentido para o outro, que muitas vezes está relevando alguns comportamentos meus. E não faz sentido para a relação, que o importante é que ela expanda e não que retraia. Então, eu quero deixar uma reflexão aqui para a gente encerrar essa live, sábado à noite, que é o seguinte: quem é você nas suas relações? Você está dando o seu melhor para o outro, mesmo que você tenha consciência que você ainda pode melhorar muito como ser humano? Ou você está vivendo a vida sem parar para respirar e se perguntar de onde é que vêm as questões e está despejando a sua dor e a sua frustração no outro? Eu sempre digo que eu procuro ser a minha melhor versão em cada contato que eu tenho para com cada uma das poucas relações que eu tenho nessa vida. Eu sou uma pessoa muito reservada. Eu sou uma pessoa que eu convivo com poucas pessoas, eu não gosto de aglomeração, eu não gosto de barulho, eu convivo com poucas pessoas. E essas poucas pessoas com as quais eu convivo, elas são muito importantes para mim. Por isso, eu cuido da relação que eu tenho com elas da melhor forma possível. E para mim, arrumar uma briga por causa de uma toalha, por causa de uma luz acesa ou uma televisão ligada, não é uma questão. Isso nem entra em pauta. E eu coloco para as minhas mentoradas que elas têm duas formas de resolver isso sem conflito. A primeira forma é a que eu, Stephanie, gosto de fazer. Eu vou lá e resolvo. Eu apago a luz, eu desligo a televisão, sei lá, tampo uma panela que tiver descoberta. A toalha de verdade não me incomoda, mas se me incomodasse eu também resolveria. E muitas vezes, se ficar uma toalha, eu até tiro, para que o outro, quando chegar, tenha uma toalha sequinha para se enxugar. Mas a outra opção, se você
acha que é demais você ter ações construtivas que não te custa nada, mas que valem muito, você pode deixar lá. E daí? Deixa a toalha molhada o dia inteiro em cima da cama, a televisão ligada, a luz acesa. Deixa lá. Permita que o outro possa ser aquilo que ele nasceu para ser. Ou aquilo que ele foi treinado, né? Porque nem nascemos, somos treinados, doutrinados. Porque, na verdade, todos nós temos um comportamento padrão. E é certeza absoluta que o seu comportamento padrão também não agrada o outro 100%. Mas nós estamos aqui para aprender a conviver. E aprender a conviver não é dizer que eu estou certo e o outro está errado. E, por fim, eu quero trazer uma definição de amor que eu ouvi há uns 3 anos atrás, mas que para mim faz tanto sentido hoje. Amar é aceitar o outro como ele é, sem esperar que ele mude, dando o seu melhor. E eu sei que não é a coisa mais fácil de se fazer, é um exercício diário. Mas quando o seu objetivo é manter as relações, é possível. Porque já tem uns 3 anos que eu faço isso em todas as minhas relações. Com meu filho, com meu irmão, eu pratico todos os dias, até nos ambientes de trabalho. Eu pratico aceitar o outro exatamente como ele é. Não quer dizer que é fácil. Tem coisas que me machucam, mas eu olho pra mim. Porque, no fundo, relacionamento é sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro. Por que tá doendo? Por que eu tô incomodada? Eu vou repetir de novo pra gente pegar. Amar é aceitar o outro como ele é, sem esperar que ele mude, dando o seu melhor. Agora, eu tô partindo do pressuposto que você já fez um filtro básico nas pessoas que estão na sua vida e que o que tá incomodando é só o comportamento. Aqui eu não tô defendendo falha de caráter. Tô falando de comportamento. E esse era o recado que eu tinha pra vocês agora à noite. Nos próximos fins de semana não teremos live, vai ser de segunda a sexta, possivelmente nesse horário de 20 horas e 20 minutos, e nós sempre traremos um tema que, ao sair dessa live, é um tema que eu vou debater aqui com você, que ao você sair dessa live, você será uma nova pessoa. Porque se a partir de hoje você parar para refletir, cada vez que uma coisa te incomodar, do comportamento das pessoas de quem você convive, você parar, refletir e pensar se vale a pena passar o dia inteiro mastigando a história, entrar em discussão e estragar as suas relações. Para mim, não vale a pena. Para mim, resolver vale muito mais. E óbvio que se for algo que me incomoda muito, eu posso trazer em outro momento. Mas não medindo que a minha regra é certa e a do outro é errado. Apenas colocando como eu me fico incomodada com aquilo. E estar apta a conviver com o outro, mesmo se ele não quiser mudar. Porque a gente tem tanta coisa para mudar na gente, por que a gente já quer começar reformando o outro? Tem uma clássica. Eu tenho uma mentorada que ela diz assim para mim, eu tenho os meus defeitos, mas isso que o fulano fez eu não faria. Claro, são comportamentos diferentes. Mas talvez o que você faz incomoda muito o fulano e ele nem falou nada. Então vamos refletir esse fim de semana. Quem está sendo você nas suas relações? O quanto você preserva os seus espaços relacionais? O quanto você tem de consideração pelo ser humano que convive com você? Como você olha para ele e você entende o quanto é difícil mudar um comportamento, por exemplo? Reflita se vale a pena se manter nesse pedestal achando que você é melhor do que o outro, que você é que é capaz de dizer para o outro a melhor forma dele agir. Reflita. Porque no final das contas, se você parar para pensar, a maior parte das vezes que você arrumou uma briga, você podia ter resolvido apagando o interruptor. Até segunda.